Então, a gente vai gravar e vai depois disponibilizar no canal, tá? Então, bom trabalho para todos. Eu vou ficar aqui acompanhando por detrás. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada, professor. E a todos, nós queremos de antemão agradecer ao convite da Universidade Federal do Maranhão, da FAPEMA, enfim, de todos os organizadores, para que nós do Grupo Crescimento possamos externar no dia de hoje a nossa experiência com relação às competências do mundo do trabalho e projetos de vida dos alunos. Nós formamos aqui uma mesa redonda com 5 integrantes. Eu sou Marco Moura, estou diretor de gestão em projetos do Grupo Crescimento. Nós temos também das escolas Crescimento a especialista Mariane Bastos, nossa gestora da área de tecnologias educacionais, a especialista Elaine Souza, que é a nossa gestora de atendimento da área comercial das escolas. Estamos também pela Escola Meipobé, São Luís, que faz parte do Grupo Crescimento, com a especialista Berta Biondi, nossa gestora dos segmentos de Fundamental 2, Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, nosso High School, especialista Bruno Oliveira, um dos nossos melhores professores, nossos especialistas em tecnologias educacionais. Pode passar, Maire, por favor. Nossa mesa tem como tema a Educação 4.0, ou seja, a experiência do Grupo Crescimento frente às nossas tecnologias e metodologias para a formação dos nossos alunos. No primeiro momento, nós gostaríamos de fazer uma rápida contextualização, uma apresentação muito breve sobre o momento que passa a educação e principalmente os nossos desafios frente ao advento da indústria 4.0. Nós somos sabedores que precisamos trabalhar cada vez mais com foco no protagonismo do aluno. O nosso aluno, o aluno de todas as escolas, de todas as instituições de educação, precisa ser cada vez mais o protagonista do processo ensino-aprendizagem. Então, dessa forma, nós precisamos proporcionar a esses alunos cada vez mais autonomia nesse processo ensino-aprendizagem, cada vez mais autonomia de autogestão e de, principalmente, iniciativa com relação ao seu conhecimento e, principalmente, à sua aprendizagem. Por favor, Mário. Dessa forma, cabe-nos trabalhar de uma forma muito responsável, de uma forma muito madura e, principalmente, com muito equilíbrio, utilizando a tecnologia educacional alinhada ao mundo do trabalho. Ou seja, todos nós sabemos o quanto precisamos usar cada vez mais as tecnologias em sala de aula, nos ambientes de ensino, preparando cada vez mais esses alunos para o ambiente de trabalho, porém, precisamos saber o equilíbrio disso. Nós vivemos, inclusive, um momento em que isso tudo está sendo muito questionado, muito debatido. Já vimos com uma onda muito forte, muito grande, com relação à tecnologia na educação. Por força da pandemia, tivemos que acelerar ainda mais esse processo. Porém, estamos enfrentando e estamos diante de situações em que toda essa tecnologia também trará benefícios e outras situações que precisamos avaliar melhor. Então, essa é uma contextualização que a gente precisa, nós educadores precisamos avaliar e precisamos identificar, sim, até que ponto o uso da tecnologia é importante como agregadora de valor, como agregadora de conhecimento e principalmente aquela tecnologia que traga uma simetria cada vez maior com o mercado de trabalho e com o mundo do trabalho. Por favor, Mário. Dessa forma, gente, nós temos hoje, na verdade, um modelo de educação, uma proposta, uma proposição de educação em que os 3 pilares principais da educação, família, o educador e a criança, formem 3 engrenagens
quando nunca precisamos fazer com que essas engrenagens sejam tão simétricas, tão alinhadas e principalmente na mesma velocidade. É preciso que esses três pilares, de fato, estejam juntos para que alcancemos o objetivo da formação de pessoas, não só para o mundo do trabalho, não só em busca do conhecimento, mas principalmente para a vida. Então, o nosso trabalho visa principalmente a busca cada vez mais de empatia e de integração do sistema educacional, tendo como frente principalmente a aprendizagem ativa, o ensino híbrido e principalmente o empreendedorismo em todas as suas esferas, seja o empreendedorismo social, seja o criativo, seja o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, onde quando os nossas crianças e os nossos jovens, na verdade, precisam, sobretudo, dessa formação e desses conceitos básicos de empreendedorismo. Nós aqui, então, terminamos essa nossa primeira apresentação, essa nossa contextualização do momento atual sobre a educação e de que forma o Grupo Crescimento se posiciona dentre suas prioridades e dentre seus pilares. Pessoal, sair aqui rapidinho, só para eu aparecer, que eu não estou aparecendo na apresentação, tá? A tela já está compartilhada novamente. E como o Marco falou, bom dia a todos. O meu nome é Mairiane, sou gestora de tecnologia educacional da Escola Crescimento. Na verdade, iniciei como gestora de tecnologia educacional, agora a gente tem um novo pensamento sobre a tecnologia dentro da escola, tá? Aí eu vou explicando para vocês um pouquinho de como surgiu esse setor, não priorizando a questão do uso das ferramentas, tá? Tecnológicas, mas de uma metodologia que ela pode ser implementada em qualquer realidade, tá? Então, para começar, eu vou fazer aqui uma apresentação de um aplicativo que é o Timeline 3D, tá? Esse aplicativo ele faz mapas conceituais interativos, tá? Em 3D. Eu achei interessante para mostrar aqui, falando um pouquinho da história da escola e de como a escola ela tem se desenvolvido com o uso de tecnologia, tá? Então, vamos lá. Falando um pouquinho também da minha história, eu trabalhei aqui na escola em 2012, nesse período de implementação do setor de TE, no período que a gente começou a adquirir ferramentas tecnológicas, ferramentas digitais e também na questão de como utilizar essas ferramentas. Claro que em período de implementação, a gente ainda vai aprendendo a utilizar os recursos, a gente vai dominando as tecnologias, a gente também veio de uma realidade que a gente tinha muitas ferramentas e estava um pouco assustado com o uso. Entretanto, eu também faço muita formação com professor, tecnologia ela é como dirigir. Se você não praticar, você continua com a dificuldade, mas a partir do momento que você vai praticando, você vai aprendendo outras ferramentas e fica sempre tudo mais fácil, mais intuitivo, tá? Então, em 2012, a escola começou a utilizar ferramentas tecnológicas com o uso de tablets, no caso, a gente utiliza aqui iPads, lousas interativas, e também não só, nada disso dissociado, sempre foi uma cultura da escola trabalhar a formação e o acompanhamento do professor para o uso dessas ferramentas, tá? E aí, continuando, observe que em 2012 a gente iniciou esse processo de implementação. Em 2016 a gente recebeu a nossa primeira certificação da Apple. Tô conseguindo me ouvir bem? Posso continuar? Maire, Oi. Tá bom o áudio, pode continuar. Tá. Então tá. Nós recebemos a primeira certificação em 2016 da Apple para escolas inovadoras, que o intuito é o uso da tecnologia, não só o uso da ferramenta, mas uma metodologia diferenciada para produtividade e significância dentro do processo ensino-aprendizagem do aluno, tá?
E em 2018, nós tivemos 5 professores, alguns só fazendo um destaque, que alguns não estão mais na escola, 2 professores, né? A Lorena, que está em outra escola aqui no Maranhão, e o Lendel, que foi para outra escola em São Paulo. Então, nós temos atualmente 3 professores com uma certificação de maestria de uso da tecnologia com inovação e com significância para o aluno. Em 2019, nós recebemos a nossa segunda certificação. Na verdade, essas certificações elas são avaliadas. O professor ele precisa fazer um portfólio de atividades com toda a sua intencionalidade, né? E aí nós conseguimos nos recertificar. E aí também abrindo espaço para outras ferramentas que, durante essa pandemia também, nos ajudou muito, que são ferramentas bem públicas, né? Podemos assim dizer. Estamos agora utilizando na escola um painel G Suite, que é o Google for Education. Então, a gente também tem implementado muito o uso da Google dentro da escola e que caiu como... Nos ajudou muito durante esse período, fez com que também a escola não parasse nesse período de pandemia. Entretanto, eu não posso deixar de destacar que tudo isso a gente só conseguiu porque os professores eles também já tinham uma capacitação prévia com o uso da ferramenta. Não é só jogar a ferramenta, mas é você entender qual a funcionalidade dela. Mas, a partir disso, em 2020, nós criamos o Núcleo de Tecnologia e Inovação, tá? Então, não é mais a TE e a TI, porque elas não podem ser dissociadas. A gente sabe que o uso de tecnologia, ele precisa de dispositivos, ele precisa de uma rede, e para isso a gente precisa ter essa parceria com o setor de TI. E assim, se a gente tiver aqui participantes de outras escolas, é muito importante essa parceria para que o trabalho seja bem mais produtivo. Então, qual é a função do nosso setor atualmente, que é o NIT, Núcleo de Tecnologia e Inovação? Criar ambientes inovadores, que desenvolva a autonomia do aluno e professor na construção de conhecimento de forma crítica, criativa, colaborativa, por meio da utilização de tecnologias educacionais, que inclusive, eu tenho que mudar aqui esse termo, que é por meio de ferramentas digitais, né? Porque a questão da tecnologia educacional, ela vai bem mais do que o uso de uma ferramenta, mas sim de uma metodologia diferenciada, tá? Então, vamos continuando aqui. Eu queria só abordar um pouquinho como é que é a nossa metodologia. Graças também ao professor João Batista, eu estou agora estudando bastante, eu tinha muita prática de tecnologia, de ferramenta, agora eu estou tendo mais a questão teórica da tecnologia, e agradeço até o professor João Batista pela ajuda, que ele também me ajudou muito a entrar nesse mestrado. Então, o que a gente trabalha aqui dentro de tecnologia? A gente sabe, né, que a tecnologia ela é muito rápida, ela se atualiza muito rápida. E um dos problemas até dessa atualização constante é que a gente não tem um período para reflexão sobre as ferramentas. Então, por exemplo, eu estou trabalhando uma formação de Google Sites hoje, tá? Então, eu estou trabalhando contigo várias ferramentas. Daqui a 2 dias, pode ter aprimorado, pode ter acrescentado mais ferramentas. Então, no momento que a gente está acomodando aquele conhecimento sobre aquela ferramenta, já vem outras funcionalidades. Então, a gente sabe que a gente precisa mesmo dessa atualização e dessa busca constante. Entretanto, a gente tem um pouco de dificuldade de entender a diferença entre tecnologia educacional e ferramentas digitais. Então, aqui na escola, a gente trabalha mesmo o conceito de tecnologia educacional como uma metodologia, e o uso das ferramentas que nós trabalhamos aqui, elas sempre focam esse processo. Intencionalidade, formação e prática. Então, nós não trabalhamos, Mariane, eu quero trabalhar essa ferramenta porque tu trabalhou naquele dia, com aquele contexto, e eu adorei. Não é desse jeito que a gente trabalha. A gente precisa que o professor veja a significância no seu conteúdo, tá? Mas não somente no seu conteúdo, mas o que ela vai proporcionar ao seu aluno. A Berta vai falar mais tarde sobre a questão de algumas potencialidades, algumas habilidades que a gente precisa desenvolver no aluno. Toda a ferramenta que a gente utiliza, a gente precisa entender o porquê, qual a intencionalidade. A gente precisa
também trabalhar o que ela agrega dentro do meu currículo. E dentro disso eu coloquei aqui o Fernando, eu botei Fernanda, desculpem, é Fernando Costa, tá? Ele é um autor que ele tem um texto chamado Digital e Currículo no Início do século XXI, por que utilizar a tecnologia? Esse texto ele aborda muito a questão da tecnologia educacional, das ferramentas digitais, aliada a um currículo com significado. Após o professor trazer para a gente o que ele quer e a gente entender a intencionalidade da ferramenta, a gente vai para a formação. A formação que a gente faz aqui, a gente faz uma formação geral, mas não adianta, até porque a gente sabe que cada indivíduo trabalha a tecnologia ou assimila a tecnologia de uma forma. Tem pessoas que são bem tranquilas, aqueles nativos digitais, nós já temos professores nativos digitais, mas nós temos também os imigrantes digitais. Então, a gente precisa de um alinhamento específico. Então, a gente faz essa formação e aí depois a gente faz esse acompanhamento individual, colocando David Jonassen também como uma referência de texto sobre isso. E depois a gente vem para a prática, né? Então, assim, eu não faço só a formação do meu professor. Que professor? A formação faz o professor da ferramenta e você vai construindo junto comigo, você vai praticando junto comigo, você faz junto comigo. O momento de sala de aula seja muito mais produtivo para o professor e para o aluno, tá? Então, o que eu queria colocar aqui é que a gente, hoje em dia, nós temos muitas ferramentas que são gratuitas, muitas ferramentas que nós utilizamos aqui na escola, ainda mais depois dessa pandemia, são ferramentas que são públicas e gratuitas que o aluno, independente do dispositivo, ele possa utilizar. Então, assim, o que a gente tem que pensar bem no momento do uso da tecnologia educacional é justamente isso, a intencionalidade, o que eu tenho por trás daquela ferramenta, o que eu quero trazer para o meu aluno e não empregar só a ferramenta pela ferramenta e também fazer essa análise do indivíduo que vai utilizar a ferramenta, se de fato ele tem uma propriedade para trabalhar aquela ferramenta sozinho ou se a escola enquanto... Desculpa, gente, é porque eu botei aqui para parar. E se a escola, enquanto instituição... Meu Deus, não quer parar? Pronto, parou. E se a escola, enquanto instituição, ela me dá esse suporte para que eu utilize essa ferramenta? Porque isso também está muito ligada à gestão da escola, se ela te possibilita ou não esse uso dessa ferramenta e esse acompanhamento. E agora eu vou passar a palavra à Berta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir? Sim, Berta, perfeitamente. Estão me ouvindo? Tá? É tu que não tá. Bom, pessoal, bom dia. Como o Marcos já apresentou, já ia dizer Marcos, porque aqui na MEIPO a gente chama de Fundamental 2 e do que a gente chama High School, que é o ensino médio bilíngue. E eu vou falar um pouquinho sobre como é essa tecnologia educacional aqui na escola, como é a gestão, né, como é a utilização dela que acontece aqui na escola. E aí eu trouxe primeiro uma descrição popular, né, que existe aí coloquei até a fonte aí na internet, que eu queria fazer essa relação, né, do que é essa tecnologia educacional. Ela diz que é a incorporação da tecnologia da informação e comunicação na educação para apoiar os processos de ensino e aprendizagem. Entende-se por tecnologia o resultado da fusão entre ciência e técnica. Isso é o que está escrito popularmente na internet e o que é que eu queria trazer para vocês, que tecnologia ela é qualquer ferramenta que a gente possa trazer ou qualquer descoberta que a gente possa trazer para a inovação. Exemplo, um lápis, ele é uma tecnologia. O fogo foi uma tecnologia lá atrás. Então, até eu estava conversando aqui com o professor Bruno, o material dourado, como ele citou aqui para mim agora, Cortando. A internet está um pouco instável. Está cortando, Berta.
Então, tecnologia não é só o equipamento e não é só o aplicativo. Então, eu queria citar um trecho também para fazer um comparativo de Kenzie, que ela diz assim: as tecnologias invadem. Deu para me ouvir até algum? Tá me ouvindo agora? Sim. Dá para me ouvir, pessoal? Dá para me ouvir? Sim, Posso continuar, sim. né? Pode. Ok. Até aí a descrição, né? E eu vou retomar um pouco, eu queria citar o que Kenzie cita no artigo dela, que ela fala da evolução das tecnologias, como a Mariane falou aí, que ela é muito refletir, e muito menos agora na pandemia, né, Mariane? E ela diz assim: as tecnologias invadem nossas vidas, ampliam a nossa memória, garantem novas possibilidades de bem-estar, porém fragilizam as capacidades naturais dos seres humanos. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, que quando um professor ele escreve o plano de aula dele, nós sentamos, que a gente chama no horário de planejamento, e muitas vezes um professor traz assim: eu vou usar um jogo com o aluno. Você pode usar o jogo, você pode usar a brincadeira, você pode usar o jogo concreto, você pode usar o jogo no computador, num aplicativo que é muito bom, os alunos se engajam muito. A funcionalidade daquilo que eu vou fazer. Quais são as habilidades que eu vou querer desenvolver naquele aluno? E Marcos falou lá no início, qual é essa relação que eu tenho com mais na frente o mercado de trabalho, para que eu possa fazer essa associação de hoje no meu trabalho com essa tecnologia que eu estou usando com o meu aluno, e que isso vai poder ampliar a habilidade dele ou desenvolver, se ele ainda não tiver essa habilidade, lá na frente para a minha vida concreta. E aí eu queria citar mais um trechinho só de Kinski, que ela fala: a educação é um mecanismo poderoso de articulação das relações entre poder, conhecimento e tecnologia. Então, eu trabalhando, engajando junto com o aluno e a line, o protagonismo do aluno na sala de aula, eu tenho que ter o conhecimento, eu vou ter a tecnologia, e essas duas coisas sendo aplicada com o aluno, e o aluno fazendo uso disso. Até coloquei essa imagem aí do livro, que é com a caneta, com o celular, o computador. Tudo isso são tecnologias que a gente vai trazer para a sala de aula, para o principal, desenvolver a habilidade do aluno, e que ele consiga ser um ser autônomo, e que eu vá um dia para o mercado de trabalho para eu poder estar pronto para com essas habilidades desenvolvidas. Então, tendo tudo isso junto, bem articulado, bem organizado pelo professor na sala de aula, porque é ele quem vai encabeçar isso, é ele que vai promover isso, porque não adianta eu pegar um quadro interativo, eu vou pegar o melhor smartboard que eu tenho de tecnologia no mundo aqui e vou lá e vou fazer apenas um texto. Eu posso usar o livro, o caderno, eu não preciso aquele equipamento, na verdade, para poder fazer aquilo ali. Então, tudo vai de acordo com a intencionalidade. Então, essa semana, até os professores utilizaram, semana passada, na verdade, um site que é o SketchUp, que foi maravilhoso. Mas por que foi maravilhoso? Porque os alunos estavam construindo casas. E eu vou construir casa com figura geométrica, eu vou construir casa com matemática, eu vou construir casa com a física. Eu vou integrar essas disciplinas com conhecimento e o aluno no centro daquilo ali, para eu poder criar um novo, que a gente está trabalhando com a área de transporte na disciplina STEAM. E isso sim vai fazer com que o aluno pense em conjunto com o outro, discuta, desenvolva sua habilidade utilizando um equipamento super inovador, mas eu tenho intencionalidade por trás daquilo ali. Isso, a gestão da tecnologia dentro da escola o professor traz qual é o conteúdo que ele vai trabalhar, dentro disso a gente discute como é que vai ser aplicada, porque o que vai fazer a diferença na sala de aula, com o que a gente está chamando aqui de equipamento, dessa tecnologia, o que vai fazer a diferença é essa relação que eu vou ter, que a gente chama aí no final de poder, com o conhecimento e o uso na sala de aula, para que eu possa desenvolver a habilidade. Mari, tu pode passar, por favor?
Obrigada. Eu acho que eu já até falei disso aí. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Né, que é o emprego do recurso tecnológico como ferramenta para aprimorar o ensino. Eu já até falei no outro slide. E o que é que isso tem como desafio para a gente, né? E aí eu coloquei esses 6 desafios para vocês, né? Criar a oportunidade de aprendizagem autêntico na hora que eu coloco o aluno lá para utilizar um equipamento ou criar concretamente, fazer um protótipo de alguma coisa, ele está sendo desafiado e aquilo ali é o conhecimento criando concretamente que eu posso utilizar na minha vida. Mas é um desafio para um professor montar isso. Eu preciso integrar essas tecnologias, acho que a Mariane comentou isso aí, que é muito rápido, né? Essa transformação. Agora, na pandemia, foi muito mais rápido e é um desafio para o professor e ele ter esse conhecimento, ter tempo de estudar e de, ao mesmo tempo, aplicar e correr atrás. Então, é tudo muito, muito, muito rápido. Mas quando a gente consegue fazer bem feito e que o professor também está aberto aquilo ali a trabalhar e vou meter as caras e vou lá fazer e usar, porque como a Marina falou, só vou saber se eu usar. Né? Às vezes eu nem fiz aquela... E tento fazer uso daquilo ali, isso já é um grande desafio para o professor e mais desafio para o aluno, mas é necessário para o aprendizado, porque a teoria ele não vai chegar lá. Né? E na hora que eu consigo fazer uso de uma aprendizagem personalizada para cada aluno, porque eu posso ter tem aplicativos, tem sites, tem atividades que eu posso utilizar, que eu vou poder, no final dela, extrair até um relatório para que eu saiba exatamente o que cada aluno conseguiu compreender daquilo que eu quis trazer como desafio para eles. Né? Então, eu não vou ler todos eles, mas são os desafios que a gente encontra hoje numa sala de aula, quando a gente faz a gestão dessa tecnologia. Mari, tu pode só passar o próximo? Por favor. Maria. Já foi. E aí, para finalizar, e tudo isso que eu estou falando dessa gestão aqui, porque para mim aparece a fala aqui, as 4 habilidades que são fundamentais para o século XXI, né, que é o que a gente chama do critical. Eu estou promovendo enquanto professor, o tempo todo ele vai questionar os alunos e o professor está ali promovendo isso na interação desse aluno, né? Fulano, o que é que você achou disso? Aí, João, você acha que Pedro concordou com aquilo? Sim, não. Isso vai fazer esse conjunto de atividades utilizando os aplicativos que eu queira trazer, a tecnologia, essa gestão que a gente está fazendo aí, é que vai fazer o aluno pensar bastante. A comunicação, que na hora que eu estou discutindo um problema, eu estou me comunicando, né? E o professor ele precisa estar o tempo todo intermediando isso. Mas o que a gente tem, acho que no mundo hoje, é a comunicação. Né? Porque eu falo uma coisa, você entende outra, o outro entende outra, cada cabeça é um mundo. E é preciso que a gente fale, colabore com o outro, trabalhe em conjunto e quanto mais eu me expresso e melhor, eu consigo alinhar essas habilidades aí para que eu consiga ter um trabalho coerente, né? E muita criatividade. Estamos vivendo um tempo agora que a gente precisa mais ainda de criatividade. Enquanto os professores assim, vamos se virar nos 30, porque muita gente teve que não usava, né, as ferramentas. Precisamos todos aprender de última hora e ser muito criativo para que a nossa qualidade sala de aula ela não caia. Então, essa é a forma que a gente gere aqui, né? A tecnologia,
A Maple Bear, a Escola Crescimento, o Grupo Crescimento é um grupo que na essência, né, nossa, o uso da tecnologia não só aplicativos, mas como a gestão, quando o professor traz um que a gente vai usar na sala de aula, tudo isso é discutido antes da gente chegar nessa sala de aula para o aluno. Ok? É isso que eu Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, escutamos bem. Agradecendo o convite aí do pessoal para participar da mesa. Que honra participar dessa mesa com pessoas com tanta propriedade no que estão falando. E aí, ouvindo um pouco a fala do... eu queria começar falando uma citação da Lilia Bassic, que é exatamente, que resume muito a fala das duas em relação à metodologia que é utilizada na Escola Crescimento, em que ela fala de personalização. Então, a escola ela tem um cuidado de trabalhar o conteúdo para promover as experiências com base naquilo que os alunos eles precisam de fato aprender. E muito legal ouvindo a fala da Mariane fazendo a retrospectiva de como a escola evoluiu, o setor de tecnologia educacional. Eu vi aí no grupo duas pessoas que participaram, que é o Leone e a Tainara, que participaram honrosamente do nosso setor, e tem outros alunos que estão aí que pesquisam as metodologias. E outrora o setor era separado de TI, TE, né, tecnologia da informação, tecnologia educacional, e hoje eu tive a honra também de separar o setor num determinado período, e agora no final do ano a gente fez aí a integração. Então, no período de pandemia, a Mariane fez um trabalho sensacional na escola, juntamente ao núcleo de tecnologia educacional da escola, e com todas as ferramentas que a escola já vinha adotando, né, que foram as ferramentas da Google, que o Bruno vai falar daqui a pouco, a gente percebe o quanto a escola agregou e se sobressaiu de forma positiva em meio a essa crise mundial. Então, assim, a escola realmente faz um trabalho muito legal. E aí eu vou falar um pouquinho das metodologias ativas, no conceito mais teórico em si, né, pegando toda a fala do que a escola já faz, que é o diferencial no mercado educacional em São Luís do Maranhão. E aí eu trago para vocês o conceito do que é as metodologias ativas. Então, é um conceito aí que eu peguei, com base nas teorias que eu vou falar as referências daqui a pouco. Então, as metodologias ativas são processos de aprendizagens em que os alunos eles participam ativamente da construção do conhecimento. E aí tem uma polêmica, o professor João já conversou sobre isso em outros momentos, é que eles acham que as metodologias começou agora, fala-se muito disso agora, mas elas já estão aí um tempinho, né, já fazem uso da sala em algumas escolas, em alguns lugares, mas é algo que a gente começou a falar disso já há mais uns 3, 4 anos agora, a gente começou a falar disso mais fortemente. Está dando para me ouvir legal? Sim. Elaine, tranquilo. Pronto. Perfeito. E aí, pode passar, Maíra. E aí, o legal que a gente falou muito na pandemia, nesse período, e a escola, com toda a sua bagagem, com toda a equipe, a Mariane e o Sábio, que são as pessoas que respondem pelo nome, eles trabalharam fortemente nessa linha, e aí eu trago para vocês os princípios e técnicas de abordagem que são mais utilizados, né? Então, o aluno, ele está aí no processo, no centro do processo de aprendizagem, e aí a gente envolve as TICs, a cultura da escola. Então, a cultura da escola crescimento já faz isso há muito tempo, então isso não foi novidade para a escola. A gente, como algumas escolas ficaram surpresas em como fazer e o que fazer, a escola já vinha caminhando nesse sentido com o recurso tecnológico. O papel do professor, então a Mari compõe um setor que já vinha trabalhando a formação há muitos anos, isso para a escola foi um diferencial, foi algo que a gente não ficou a ver navios, como se diz. Então, a escola tinha uma funcionalidade muito grande de trabalhar o papel do professor. E aí, trabalha-se também a autonomia do aluno. Então, o aluno é realmente o protagonismo no centro ali do processo de aprendizagem. E a escola, quem conhece, ou já conheceu, ou já ouviu falar, ou já viu no nosso site, tem espaços diferenciados para poder promover e oferecer essa aula diferenciada. E essa avaliação também, ela passa por um processo de integração com tudo isso que é proposto. Pode passar, Maire. Pronto, pode passar. Pronto. E aí tem 3 princípios básicos das metodologias ativas.
E aí o primeiro eu já falei, que é o protagonismo do aluno. Então, não é mais eu, professora Elaine Souza, como a gente tinha antigamente, o professor ficava na frente e falava. Ele era o único que tinha o saber. Agora o aluno vai para o centro e o professor ele fica aqui, como a gente fala, nos bastidores. Eu estou promovendo as aulas, usando as metodologias, de alguma forma que o aluno é que está ali no centro, eu vou só promover essa aprendizagem. E a gente trabalha muito a ação, a reflexão e a questão também da colaboração. São os 3 princípios básicos utilizados nas metodologias e a escola aplica isso de forma muito competente. Pode passar, Maia. Pronto. E aí, dentro dos aspectos que vão influenciar a autonomia com base nessas metodologias ativas, começa justamente pelo papel do setor de tecnologia educacional, que é a formação. Então, a escola faz a formação de forma constante, e aí ela trabalha os aspectos motivacionais, o engajamento, faz o desenvolvimento, trabalha a aprendizagem e o estado psicológico desse professor, para que chegue nesse aluno um conteúdo de qualidade e que ele consiga aprender de forma significativa. Então, a gente tem aí esses eixos, estão interligados, e a base de tudo é o que a gente fala lá no curso de pedagogia, a formação continuada. A formação continuada, hoje ela tem diversos nomes. Hoje não se fala mais em reciclagem, né? As pessoas utilizam alguns termos como reciclar. Não, não se recicla um professor. Eles estão em processo de transformação e de aprendizagem constante. E está nessa base primeira, que é a base de formação. Pode passar, Mari. E aí, dentro dessas metodologias, existem diversos níveis, né? E a participação, e aí que eu já falei, que a Lília cita muito, e sobre a questão da personalização, as escolhas do roteiro, como você vai preparar essa aula, que já foi falado pela colega anterior. Então, o que você vai colocar, a forma como você vai colocar vai impactar no resultado final, que é a aprendizagem. Pode passar. Elaine, só um minutinho que eu vou só mutar aqui meu microfone. Pronto, obrigada. O que fizeste foi sair descompartilhou. Agora sim, voltou. Esse ao vivo tem dessas. Pode passar o outro. Pronto. E aí eu trago para vocês, a pessoa também gosta desse aí, já apresentou em alguns outros momentos nossos, que é o funil da aprendizagem. E aí ele traz exatamente como que os alunos conseguem ter a facilidade de aprender. Então, nesse novo formato em que o aluno está no centro da aprendizagem, que ele tem atividades, que a gente trabalha na rotação, em que ele vai ter estações de aprendizagens, nesse funil a gente consegue perceber que quanto maior a possibilidade de interação, de participação e de envolvimento desse aluno, maior a aprendizagem, que está lá na ponta, né? 90% dos alunos, eles aprendem quando estão fazendo. E isso para a gente também, que é professor, fica muito claro que quanto mais você está na prática, e a Mari começou falando, tinha muita prática, agora está se apropriando mais ainda da teoria no mestrado, é isso. Então, aliar a teoria à prática, fazer com que esse aluno ele tenha a possibilidade de aprender fazendo, aplicando, né? São os 4 pilares da educação, aprender fazendo, e aí ele tem a possibilidade de fazer com que isso faça sentido para a vida dele. E aí a gente volta para o começo da minha fala, personalização. Aquilo precisa fazer sentido para o aluno. Pode passar, Mai. E aí, eu resumi rapidamente, por conta do tempo, as 6 principais que a gente considera metodologias nativas, né, mais utilizadas, né, baseada em projetos, por meio de jogos, estudos de caso, método do caso, o outro trabalho em equipe, por pares, a sala de aula invertidas. Então, a escola, ela conseguiu agregar, em meio à pandemia, diversos recursos, né, trabalhando no ensino híbrido de forma remota, online, offline, presencial e o remoto, e isso ficou muito visível nesse período, enquanto isso fez muito sentido para a escola, e quando a gente conseguiu se sustentar enquanto escola, tendo ainda as aulas de forma no ensino híbrido. Então, como tudo isso agregou valor à proposta pedagógica da escola nesse formato. Pronto, Maire.
E aí eu coloquei para vocês as principais referências que eu sempre utilizo, que também é da minha pesquisa do mestrado. A Lília está aí, né? O José Morin. Então, são autores que trazem muitas práticas, são livros que eu recomendo adquirirem e fazem a composição para que a gente tenha a teoria e a prática de forma muito embasada e que a gente possa realmente levar de forma significativa a aprendizagem aos nossos alunos. Pronto, é isso, pessoal. Obrigada. Passo a palavra aí para Bruno. Bem, então, obrigada, Lani. Bom dia a todas e todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Bruno, perfeito. Acho que estão. Então. Bem, eu me chamo Bruno Oliveira. Eu sou professor aqui da Maple Bear. Eu atuo como professor de Science no ensino fundamental de Integrated Science e STEAM no high school, né? Nós temos tanto currículo brasileiro quanto currículo canadense. Eu atuo nos dois, tanto no ensino bilíngue quanto no ensino em português. E hoje eu quero trazer para vocês alguns exemplos das tecnologias digitais que nós vemos, nós estamos utilizando nas salas de aula atualmente, tanto no período pandêmico, quanto algumas que nós já vínhamos utilizando mesmo antes de termos um ensino híbrido. Então, como já foi falado anteriormente, o uso das tecnologias digitais aqui pelo Grupo Crescimento não é algo completamente novo para nós, não é algo que surgiu devido a todo esse contexto pandêmico. Na verdade, nós já tínhamos essa experiência com o uso das tecnologias digitais há um certo tempo. E o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer a vocês é o Google Classroom. Para quem não conhece o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, ele é um ambiente virtual de aprendizagem que serve para conectar professores e alunos. No Google Classroom, nós conseguimos postar materiais, nós conseguimos postar atividades, recados, nós conseguimos uma infinidade de diferentes processos, né, que nós podemos realizar ali no Google Classroom. E, para isso, nós utilizamos, então, as contas do G Suite, como foi dito anteriormente. Nós temos o G Suite, né, mais especificamente as contas Google for Education. Então, todos os alunos e professores aqui da escola têm essa conta com o domínio @maplebear.com.br. E isso é ótimo para facilitar a comunicação entre nós, professores e os alunos. Desde a primeira semana da pandemia, nós já começamos a utilizar o Google Classroom. Já houve uma mobilização muito rápida por parte das equipes de TE e de TI. Muito rapidamente já estabelecemos, criamos todas as salas de aulas para todas as disciplinas, os professores e os alunos foram adicionados e desde então nós estamos utilizando, agora no ensino híbrido também, diariamente nós utilizamos o Google Classroom, mas antes mesmo desse contexto pandêmico, nós já tínhamos alguns casos isolados de uso do Google Classroom. Então, não foi algo completamente novidade para todos os alunos. Alguns alunos já estavam até mesmo habituados a isso. Para a realização da nossa Feira de Ciências no ano passado, em 2019, nós já havíamos utilizado o Google Classroom para estruturar, para compartilhar conhecimentos pelo Google Classroom. Então, já tínhamos uma certa experiência com essa plataforma. E precisa necessariamente ter, então, essa conta do G Suite, essa conta do Google for Education para utilizar o Google Classroom? Não necessariamente. No nosso caso, nós temos. É algo que nos dá muito mais controle sobre quem está utilizando o quê. Mas, caso não seja possível, caso alguém esteja assistindo, ficou interessado, não precisa necessariamente ter uma conta do Google for Education. Outras pessoas sem uma conta específica dessa também podem utilizar. Então, é algo muito bacana de ser utilizado nas escolas, tanto ensino fundamental, ensino médio, até mesmo ensino superior. É bastante interessante. Você pode passar um slide, por favor, Mary?
Muito obrigado. Então, aqui, né, eu trago um print, né, de como é o Google Classroom. Aqui, nesse exemplo, nós temos, então, uma atividade que foi passada para o 9º ano. Essa atividade, eu pude, então, receber tudo aquilo que os alunos me enviaram pelo próprio Google Classroom. Então, não preciso sair do Google Classroom para ter acesso ao que eles enviaram. Eu consigo dar uma nota, eu consigo estabelecer critérios muito bem definidos, muito claros no próprio Google Classroom. Então, o aluno já sabe, a atividade valia 5, mas eu tirei 4,5. De onde que saiu esse meio ponto? Por que eu perdi meio ponto? Então, no próprio Google Classroom, eu já posso colocar, posso tecer comentários e eu posso enviar isso de maneira privada para cada aluno. Então, cada aluno vai saber individualmente o que aconteceu com o seu trabalho para ele ganhar essa nota. É bastante interessante isso. Pode passar o próximo. Obrigado. E já que eu falei, então, lá onde que a gente teve ano passado, nós também utilizamos em uma turma, na turma do 9º ano, a realidade virtual. Para quem não conhece, a realidade virtual, ela é uma tecnologia em que há uma imersão do usuário em um mundo criado digitalmente. Para isso, nós utilizamos geralmente os óculos de realidade virtual, tais como esses que estão sendo mostrados aí no slide. Nesse exemplo, são óculos cardboard, que são óculos de papelão de baixo custo, em que a gente utiliza os celulares acoplados para poder gerar, então, as imagens de imersão no mundo virtual. Para esse exemplo, né, na Feira de Ciências, nós utilizamos vídeos do YouTube em 360 graus para simular uma imersão em uma célula vegetal. E o mais interessante disso é que foram os próprios alunos que sugeriram o uso da realidade virtual. Então, foram os próprios alunos que trouxeram já um óculos que eles já tinham. Esses alunos mostraram o vídeo, então, para nós professores. Nós achamos muito interessante. Estamos também na nossa Feira de Ciências. Então, dá para perceber o quanto os nossos alunos já estão conectados com a tecnologia, o quanto eles próprios já utilizam no dia a dia e eles já querem, eles por conta própria já querem que elas sejam implementadas no dia a dia deles. Isso é bastante interessante da gente observar. Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui é só um exemplo, né, o print da tela, do que as pessoas viam quando elas utilizavam, então, esse vídeo. Pode passar para o próximo. Sim, e o que nós também vemos utilizando com bastante frequência é o Google Formulário. O Google Formulário é um aplicativo que é utilizado para realizar atividades, questionários, enfim. Atualmente, nós estamos utilizando para fazer nossas provas formais. Então, nossas provas formais, nossas avaliações formais são feitas de maneira online pelo Google Formulário. Pode passar para o próximo slide? Também. Então, deixa eu só completar do Google Formulário. Bem, antes de eu passar para o Nearpod. O Google Formulário, então, os alunos fazem essa prova de maneira online. Automaticamente, nós já temos os resultados dos alunos com as respostas, com a pontuação do aluno. E nós temos esse registro, então, automático em tabelas, né, em planilhas do Google Planilhas, que conseguimos, então, analisar depois, verificar como está a aprendizagem de cada aluno, quais tipos de ações são necessárias, então, realizarmos para ajudarmos o aluno a aprender, então, esse conteúdo. Nós temos isso tudo de maneira automatizada. Para isso, nós utilizamos os iPads e os Chromebooks que temos aqui na escola. Com esses equipamentos, nós conseguimos também ter um maior controle, então conseguimos travar esses equipamentos de maneira que os alunos somente utilizem o Google Formulários, mas, mais uma vez, se não tiver o iPad ou o Chromebook, isso também pode ser feito em um celular, pode ser feito em um computador de mesa, em casa, então não precisa ter necessariamente esses equipamentos. Quem quiser implementar em outras escolas, né, também é possível sem o uso de Chromebooks ou iPads. Agora pode passar para o próximo, do Nearpod. E o Nearpod, então, é uma plataforma que pode ser utilizada tanto no navegador quanto
o aplicativo baixado para celulares, tablets, enfim. No Nearpod, nós conseguimos realizar uma série de atividades dinâmicas, como manipular modelos 3D, desenhar, fazer questionários, jogo de memória. Podemos fazer isso tudo durante as aulas. Então, nós podemos acoplar essas atividades do Nearpod nos próprios slides do Google Slides. E quando fazemos isso durante a aula, isso cria uma dinamização que quebra aquela forma de educação, de aula tradicional, expositiva. Aqui não. Aqui o aluno ele consegue realmente realizar uma atividade não somente ao fim da aula, mas durante a aula. E isso traz, então, um protagonismo ao aluno, de maneira que ele próprio consegue já construir seu conhecimento e consegue compartilhar seu conhecimento para os outros alunos. Aí, passando mais um slide, eu tenho um exemplo de um mural colaborativo que a gente utilizou durante uma aula de STEAM, que é uma disciplina de projetos que nós temos. Então, foi lançada uma pergunta para os alunos, eles automaticamente receberam, já puderam, então, responder diretamente no slide, e à medida que eles iam respondendo, já aparecia para todos nós. Então, isso é bastante interessante da gente fazer, caso a gente tenha, né, essa possibilidade, então, de utilizar o Nearpod. E também próximo slide, por favor. A gente também utiliza como uma atividade avaliativa. Eu utilizei isso no ano passado. A gente também tem um registro automático no Nearpod. E no próximo slide, então, mostra também. Eu tenho esse registro, pode passar, próximo, que mostra o registro, né, a tabulação que eu fiz no Google Planilhas. Então, peguei todo o resultado do Nearpod, passei para o Google Planilhas. Tem, então, o registro do que o aluno respondeu correto e incorreto, sei exatamente qual foi o conteúdo que corresponde àquela pergunta, então eu posso retomar isso mais tarde, tenho isso tudo tabulado e tenho isso tudo de maneira automatizada, compartilhado, tanto comigo, com os professores e com a coordenação. Então, a gente tem, né, toda essa conexão do trabalho do professor, dos alunos e a coordenação aqui na escola. Então, só passando para o último caso que eu tenho que mostrar para vocês, que é um exemplo de uma metodologia ativa que a gente utilizou na escola, que é a metodologia do tipo Jigsaw. Jigsaw significa quebra-cabeça em inglês. E na metodologia Jigsaw, nós disponibilizamos um artigo para os alunos no Google Sala de Aulas, no Google Classroom. Disponibilizamos isso para os alunos do primeiro ano do médio, que é nosso Year 10. E esse artigo falava sobre os transportes em São Luís. Foram os próprios alunos que escolheram trabalhar com esse tema, transportes em São Luís. Foram eles que fizeram. Então, nós, professores, como facilitadores da aprendizagem, então, vendo o interesse dos alunos em trabalhar com esse tema, escolhemos esse artigo sobre transportes, disponibilizamos para os alunos no Google Classroom, eles leram previamente e em sala nós dividimos esses alunos de uma parte desse artigo. Então, tinha um grupo específico sobre o histórico dos transportes, outro grupo específico sobre os impactos sociais, outro grupo específico sobre os impactos ambientais. E assim, esses alunos juntos pesquisaram em seus iPads a respeito desses temas, se aprofundaram para além do artigo. Em seguida, redividimos esses alunos de maneira que tínhamos um especialista em cada tema, né, dentro daquele grupo. E os alunos, dessa maneira, então, puderam registrar em uma apresentação no Keynote e depois apresentaram para a turma como um todo os seus achados. Então, é um exemplo de uma tecnologia, né, aliada a uma metodologia ativa. Caso não tenha iPad, caso não tenha Wi-Fi na escola, pode ser feito mesmo assim essa metodologia? Pode. No caso, a gente vai precisar de algumas outras adaptações, tal como esse artigo talvez já teria de ser impresso. Os alunos, em vez de pesquisar, então, nos iPads, poderiam pesquisar na biblioteca da escola, por exemplo. As apresentações, em vez de ser feitas no Keynote, poderiam ser feitas em uma cartolina, por exemplo. Então, a gente consegue fazer essas adaptações também, caso não tenha a internet ou esses equipamentos digitais. Como a Berta bem falou, tecnologia não é apenas tecnologia digital. Tecnologia é, na verdade, qualquer aplicação de um conhecimento.
e a gente consegue, então, fazer isso de uma maneira bem ampla, tanto em uma escola tão tecnológica como a nossa, que é a Maple Bear e o Crescimento, quanto em outras escolas também. Então é isso, pessoal. Obrigado. Então agora para o Marco. Bom, muito obrigado, Bruno, Berta, Elaine. Mairiane. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade da nossa participação. O Grupo Crescimento fica à disposição de todos para que nas próximas oportunidades possamos até ampliar um pouco mais essa análise, essa projeção e principalmente essa apresentação. Nós recebemos algumas perguntas, alguns questionamentos no chat e ficamos aí no compromisso de encaminharmos ao professor João. Professor João Vocês Vista, podem responder a Mairiane aqui. irá encaminhar. Podem responder aqui, Marcos, se vocês sim quiserem, claro. Se acharem que é importante, pode divulgar. Tá, o grupo preferiu fazer esse encaminhamento, professor, porque nós temos algumas agendas a partir de agora. Tranquilo, nós sem nos problemas. Preparamos para 1 hora de participação. Tranquilo. Mas vamos encaminhar a todas as respostas de todas as perguntas feitas. Agradecemos especialmente ao senhor, professor João, pela oportunidade que nos deu do grupo estar externando o nosso dia a dia, a nossa rotina e principalmente o nosso comprometimento com a educação aqui no Maranhão. Então, o Grupo Crescimento é formado pelo Crescimento Renascença, pelo Crescimento Calhau e pela Maple Bear São Luís. Então, somos um grupo de 3 unidades, temos aí aproximadamente 3.500 alunos da educação infantil ao ensino médio e estamos aí juntos com todos vocês, profissionais de educação, nesse período de muitos desafios, de muita reinvenção, de muita disrupção. Acho que nunca foi a palavra que tanto se falou e principalmente elaboração de cenários. Toda semana a gente fez cenários durante a pandemia em si, que ainda estamos, mas na primeira fase, e agora estamos novamente fazendo, pensando em 2021. Somos muito gratos pela oportunidade, ficamos à disposição para contribuirmos do que for necessário em outras oportunidades e outras ocasiões. Muito obrigado, professor João. Eu que agradeço a todos vocês, toda a equipe aí do Crescimento, né? Acompanho a trajetória de vocês, sei que vocês têm uma tradição já com o uso de tecnologias e que faz aí da escola uma referência para todas as outras, né? Então, só desejo sucesso e cada vez mais experiências exitosas e que vocês possam sempre apresentar aqui no nosso evento essas novidades que vocês vêm desenvolvendo. Muito obrigado e sucesso a todos vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. E acompanhem a programação. Ótimo demais. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau. Eu agradeço. Tchau, tchau.